O doutor Rodrigo vai contar para nós sobre uma experiência, uma forma de trabalhar, algo a mais que nós podemos oferecer para os nossos pacientes e algo que representa um universo novo a mais de atendimento dentro do consultório. O doutor Rodrigo é cirurgião bucomaxilofacial, trabalha aqui em Porto Alegre e é sempre um prazer muito grande conversar com o Rodrigo, porque ele é uma pessoa assim, de uma energia muito legal, muito boa. É um cara assim de vanguarda para frente, já é uma referência aqui em cirurgia ortognática, em tantas outras coisas. Então, Rodrigo, eu não vou ficar rasgando seda para ti, eu vou pedir para tu mesmo te apresentar e contar um pouco assim da tua experiência, da tua trajetória, como é que é a tua vida profissional. Primeiramente, boa noite. E, cara, não tem como eu falar contigo e não rasgar um pouquinho de seda também, né? Porque tu faz parte da minha história. Quem nos conhece há algum tempo já sabe disso, mas quem não nos conhece vai ficar sabendo porque o Maurício foi meu professor na faculdade, na graduação, foi meu professor na residência em cirurgia na Santa Casa e é um grande parceiro, um amigo. Eu tenho muita admiração por ti, tu sabe disso, então essa rasgação de seda, ela não é necessária, mas ela vai estar sempre presente entre nós. Bom, como tu bem disse, eu sou cirurgião bucomaxilo, fui formado lá pela Santa Casa, formado por ti, pelo Dr. Wagner, Eduardo, atuo somente em cirurgia, não faço mais nada da odontologia clínica desde 2004 e trabalho assim nas diversas áreas da cirurgia, desde a cirurgia oral menor, da cirurgia bucal, até as cirurgias maiores, cirurgias a nível de hospital, trauma, ortognática, enfim, é por aí. Muito bom, muito bom. E aí, conta para nós assim, a questão da sedação. Né? Como é que é isso aí no consultório? É aquele esquema de fazer o óxido nitroso, que tem que fazer uma habilitação, precisa mais gente, quais são as indicações? Então, acho que primeiro é importante a gente definir o que é essa sedação no consultório. Bom, Maurício, primeiro assim, eu gostaria de fazer um breve histórico de como eu conheci esse tipo de trabalho, né? E dividir bem isso, porque é uma coisa que é um pouco... Quem não trabalha com cirurgia talvez não tenha essa ciência. Realmente, antes de eu vir trabalhar aqui na equipe do Dr. Valdemar Polido, eu conhecia cirurgias com anestesia local, um pouco já da cirurgia com sedação através do óxido nitroso, uma coisa que ainda era um pouco incipiente naquela época, e as cirurgias a nível de hospital, onde se fazia os procedimentos que a gente julgava ser mais complexos com anestesia geral, né? Foi aí que eu descobri e tive a experiência de ver as cirurgias com sedação a nível de clínica, que foi uma ideia que o Dr. Valdemar trouxe dos Estados Unidos quando ele fez a residência dele lá na década de 90, e ele trouxe e começou a implementar aqui, juntamente com o Dr. Flávio Tiepo, que é nosso anestesista até hoje, que é uma sedação endovenosa, não tem nada a ver com óxido nitroso, com a habilitação em óxido nitroso, é feita por um médico anestesista e que se coloca muito bem para alguns procedimentos onde a gente tem a gente vai chegar nesse ponto depois, onde a gente tem algumas limitações, mas que não requer a internação hospitalar propriamente. Então, assim, realmente não tem nada a ver com óxido nitroso. Eu até não tenho experiência nenhuma com óxido nitroso, eu nunca usei, nunca participei de nenhum tipo de cirurgia ou procedimento com óxido nitroso, não saberia nem te falar assim, em mais detalhes do óxido nitroso. A única coisa que eu sempre fiquei mais tranquilo e não tão tranquilo com óxido nitroso é que a gente não se envolve com essa sedação, né? O cirurgião vai operar enquanto o anestesista cuida do paciente, da sua sedação, da administração dos medicamentos. Quando o óxido nitroso, mesmo o profissional tendo mais de um colega junto, o cirurgião ele acaba sendo o administrador também dessa sedação. Perfeito. Então, olha só, vai ter uma pessoa a mais junto, que é o anestesista, é o médico.
ele vai fazer essa sedação ali junto da nossa cadeira, é isso? Exatamente. Requer o anestesista, obviamente que isso tem talvez um único senão que eu consideraria que é o aumento do custo do procedimento, mas é uma sedação endovenosa aplicada por um médico anestesista que durante o procedimento vai acompanhar toda a evolução, digamos, sistêmica do paciente durante essa sedação, né? E a gente realmente não se envolve com isso. Nada muito diferente do que uma anestesia geral no hospital, do ponto de vista do cirurgião realmente se preocupar apenas com a sua cirurgia e não se preocupar com administração de fármacos ou talvez com algum monitoramento que esse paciente precise durante o procedimento. O anestesista, o médico anestesista, é o responsável por essa parte. Então, tu falaste de custos, né? Isso é sempre uma coisa que a gente considera, né? Que aumenta o custo para o paciente, vai que o paciente deseje não fazer o procedimento por causa desse aumento de custos. Mas, na verdade, a gente está diminuindo custos, né? Porque se você fosse levar esse paciente para fazer um procedimento no hospital, só a conta hospitalar ia ser uma coisa que ia ultrapassar qualquer orçamento cirúrgico, assim, ia estourar a despesa. E fazendo isso no consultório, você, na verdade, está incluindo os honorários do anestesista, mas está tirando toda essa despesa hospitalar, perfeito? Perfeito, a tua colocação é muito boa, é exatamente isso. A gente tem, na verdade, vamos usar um exemplo de uma extração de 4 sisos retidos, por exemplo, né? Mesmo que tu tenha a condição de fazer a nível de consultório, mas o paciente queira fazer todos de uma vez só a nível de sedado, para que ele possa fazer tudo de uma vez e que ele não tenha nenhum tipo de experiência do procedimento, tu teria que levar para um hospital. Hoje em dia, o bloco cirúrgico a gente sabe que não custa barato, mesmo que seja uma cirurgia ambulatorial, onde o paciente vai embora no mesmo dia. Claro que tem aí, a gente pode levar em consideração que muitos pacientes têm convênio, têm seguro de saúde, eles podem fazer uso dessa situação. Mas também tem toda uma burocracia que tu consegue evitar, né? A burocracia de aprovação de convênio, a burocracia e a demora, às vezes, para conseguir hora em bloco cirúrgico, a questão toda de internação hospitalar. Então, é uma maneira de facilitar, de otimizar o procedimento para o paciente, sem que ele precise fazer toda essa burocracia, sem que ele tenha o custo, se caso ele não tenha o seguro ou o plano de saúde, a gente consegue fazer com bastante tranquilidade na clínica, e aí esse custo realmente é o custo apenas dos honorários do anestesista, que já existiria, mesmo assim, dentro do hospital, né? Eu sempre costumo dizer, né, eu recebo um paciente, independente do procedimento que eu vou fazer, eu tenho dois critérios para indicar a sedação. Um é o critério técnico, quando eu acho que o procedimento é um procedimento um pouco mais complexo, que vai envolver um pouquinho mais de tempo, ou então que vai ser um procedimento que o paciente vai ficar um pouco traumatizado com ele estando acordado e presenciando e vivenciando o procedimento. O outro é uma opção de conforto para o paciente, de otimizar, por exemplo, a remoção de 4/3 molares retidos, em vez de fazer por etapas, fazer de uma vez só, e já liquidar com essa situação, ter um pós-operatório, não ter que pensar, tirou 2 e agora eu tenho que tirar mais 2, e a nossa experiência, tu sabe bem disso, quantos pacientes fazem 2, daqui a voltam para fazer 2, os outros 2 que restaram anos e anos mais tarde, né? Então, isso tudo traz realmente uma situação de otimizar o procedimento, conforto e segurança, na minha opinião, também segurança. Rodrigo, se a gente ampliar assim, as indicações, né, ficando ainda assim dentro da área de procedimentos, mas, por exemplo, assim, a instalação de muitos implantes, né, para os colegas que estão assistindo que fazem implantodontia, reconstruções gengivais, né, aquelas cirurgias periodontais, né, de correção de sorriso e tal. Você acha que também tem indicação para esses outros procedimentos, ou mesmo para outros procedimentos clínicos de odontologia, se o paciente é muito ansioso, coisas que não são cirúrgicas, vale a pena? Totalmente.
Eu acho que a cirurgia realmente é o que demanda mais, mas... aí a gente vai entrar até numa situação conceitual, Maurício. A odontologia, ela é, de fato, né, e por isso que o nome do profissional é cirurgião dentista, né? Nós fazemos procedimentos cirúrgicos, nós, como falo dentista, né? Com raras exceções, não temos contato com sangue ou com algum tipo de mucosa com solução de continuidade ou infecção, bacteremias. Bom, tu sabe muito bem isso. Então, eu acho que a sedação, ela pode ser empregada, sim, em diversas áreas da odontologia. Um tratamento odontológico, um tratamento de canal é uma microcirurgia no dente. E tem todo um campo de isolamento, tem toda uma situação que gera, muitas vezes, ansiedade, fobia nos pacientes, por exemplo, né? Aqui na clínica mesmo, a gente já teve pacientes que optaram em fazer o tratamento endodôntico, o tratamento de canal, através de sedação. Não é uma prática de rotina, como é na cirurgia, mas existe sim essa indicação. E com relação à implantodontia, sem dúvida, sem dúvida. O implante é um procedimento de diferentes complexidades, né? Tu pode fazer um implante unitário com punch, sem fazer uma incisão, uma colocação do implante em 15 minutos, sem nem precisar de sutura. Mas também tu pode precisar fazer 10 implantes protocolo superior e inferior num paciente, e que é uma cirurgia de 2 horas, 2 horas e meia, onde tu tem que fazer regularização óssea, tu tem que fazer incisões grandes, né? Então, assim, não tenha dúvida, é fundamental. Por exemplo, semana retrasada, por exemplo, eu fiz protocolo superior e inferior numa paciente, e que óbvio que eu fiz sob sedação as duas arcadas no mesmo tempo. E eu não tenho dúvida que ela não suportaria o procedimento se não fosse com sedação. Teria que fazer uma arcada para depois fazer outra. E aí aquilo vai se estendendo, o tratamento do paciente, né? Exato. E mais pós-operatório, mais medicação. Isso também soma na conta da despesa do paciente. Exatamente. Né? Na verdade, remédio de novo. Né? O teu raciocínio é perfeito, porque tem o custo do anestesista. Pô, mas tu diminui o custo de estar fora do trabalho para fazer mais de um procedimento, tu diminui o custo de medicamentos, até porque eu não citei, né? Até iria citar, mas uma das vantagens da sedação é que durante o procedimento, como ele tem um acesso venoso, né, durante o procedimento, o anestesista vai administrando medicamentos que vão diminuindo a resposta inflamatória, que o paciente com anestesia local teria que começar a fazer uso via oral depois de algum tempo. Perfeito, perfeito. Então, é administrado de rotina antibiótico, é administrado algum esteroide, alguma dexametasona, por exemplo, é administrado um analgésico tipo de pirona, fora algumas medicações que são empregadas para o uso propriamente da sedação, que já traz analgesia. Então, a resposta pós-operatória também é diferenciada nesse aspecto. Você faz um procedimento maior e oferece um pós-operatório melhor do que se fosse um procedimento mais simples, né? Justamente pela essa questão da medicação, né? Uma dúvida que eu tenho, e acho que a maioria de vocês também tem, o que eu preciso ter no consultório para fazer essa parada? A gente já sabe que a gente vai ter que ter um contato com o anestesista. Então a gente vai ter que conhecer alguém, caso a gente não conheça, e conversar com esse anestesista, entrar na escala dele, né? Vai ter essa questão de acerto, assim, de dinâmica, para que o anestesista possa ir ao nosso consultório fazer anestesia endovenosa. Nem todos os anestesistas fazem isso. Eu até aqui vou fazer, aproveitando esse gancho, eu vou dizer o seguinte, né? O nosso anestesista, o Dr. Flávio Tiepo, que inclusive me alimentou de algumas informações para não ser pego aqui, já que eu não sou anestesista, né? Para não ser pego com as calças na mão. O Flávio começou lá com o Valdemar, lá atrás, e hoje ele atende a muitos colegas da odontologia, não só cirurgiões bucomaxilo. O Valdemar até brinca que ele teria que ganhar junto aí, porque foi a partir do Valdemar que ele se espalhou, né? Então ele atende a muita gente, ele tem esse know-how, ele e a esposa, que é a Fernanda, que também é anestesista, né? Então, assim,
isso é um detalhe importante que tu comentaste ali sobre contato com o anestesista, buscar... Não são todos que gostam de fazer esse tipo de serviço, tá? Por algumas razões. Primeiro que o anestesista, ele tem... A vida dele é hospital, né? Alguns até atendem algumas clínicas de endoscopia, alguns exames, mas a vida de anestesista é no hospital, e lá ele tem tudo. E para que o anestesista possa trabalhar na clínica odontológica, ele precisa ter um equipamento para poder fazer esse monitoramento, ele precisa adquirir as medicações, ou então o colega, o dentista, precisa ter isso na clínica. Aqui na clínica, isso é importante, mas isso não muda muito, como tu bem disse, de uma clínica que precisa do alvará normal, né? Ou seja, é importante ter uma estrutura física que permita a entrada, por exemplo, de maca, né? É importante que o profissional tenha todos os alvarás de clínica, na minha opinião. Clínica, ele se presta para isso. A gente tem um bloco cirúrgico onde existem todas as, digamos assim, as prerrogativas para que a gente possa fazer os procedimentos cirúrgicos aqui. É uma sedação leve, tá? Não é uma sedação profunda, existe limite para isso que o próprio anestesista determina. Então, não existe assim um alvará para que a gente tenha que fazer, por exemplo, não tem nada a ver, o paciente não vai ser entubado aqui, nada disso, não tem essa situação. Agora, tem que ter monitor cardíaco, tem que ter as medicações apropriadas para reverter um quadro de emergência que possa acontecer, tem que ter uma estrutura da clínica que permita a remoção desse paciente em caso de uma emergência, mas isso não difere de outras situações que a gente precisa normalmente. É mais ou menos quando a gente vai iniciar uma técnica que a gente nunca fez, né? A gente tem um preparo antes, né? Não é entrar na corrida assim. Então a gente conversa com o anestesista, vê tudo isso que precisa, para depois passar a oferecer isso para os pacientes, né? Acho que primeiro se monta essa estruturação, onde o anestesista é fundamental, né, para a definição do que tem que ter lá e como se conseguem essas coisas. O tipo até, como eu te falei, ele vai em muitos colegas já, e alguns ele já deixou de ir por situações de não ter, digamos, a estrutura necessária. Essa estrutura realmente é fundamental, né? A estrutura também do próprio colega, né? Por exemplo, é importante que tu tenha 2 aspiradores que tenham uma potência interessante, porque uma tu vai estar aspirando sangue durante a cirurgia e o outro tu vai ter que estar aspirando as secreções para o paciente não aspirar nada, né? Porque ele pode estar sedado, não é uma sedação profunda, mas por alguns momentos ele dorme realmente, né? E isso é interessante. Eu não sei se tu vai me perguntar mais adiante como é que são as medicações e como procede, né? Mas não, pode tocar, posso tocar? Aí, vai falando. Tá, assim, ó, é uma sedação, porque todo mundo, a gente fala às vezes até a nível de comparação, né? Porque isso é uma coisa que ainda, de alguma forma, mesmo já bem mais difundida do que alguns anos atrás, alguns colegas ou até pacientes se assustam um pouco. Mas sedação, não quero, não. E a gente sempre faz uma comparação, não, é uma coisa parecida com uma sedação para uma endoscopia, por exemplo, né? A diferença só é que a endoscopia, geralmente os anestesistas usam o Propofol, que é uma medicação maravilhosa, um sedativo de rápida ação, porém ele tem mais chance de déficit respiratório, né? Então o que a gente utiliza aqui é o midazolam, é o Dormonide, que é um fármaco que faz uma sedação interessante, de uma maneira não muito profunda, e dá completa amnésia. O paciente não vai lembrar nada. E é muito interessante, porque o paciente termina o procedimento acordado. Um pouquinho ainda, né, com as pernas um pouco ainda sem controle, um pouco bambas, mas sai acordado. E conversa contigo, conversa tudo. Mas ele não vai lembrar absolutamente nada. Ele não vai saber como ele saiu daqui. O raciocínio acontece, mas depois ele não lembra. Não registra nada. Ele vai saber como chegou e não vai saber mais nada. Tá?
É um paciente sempre acompanhado. Sempre acompanhado, é fundamental, porque ele não tem condições de sair, obviamente. Para levar ele embora depois tem que do levar embora, procedimento. né? Tem que levar. Uhum. E em alguns casos, o tipo administra também junto do Dormonide, junto das outras medicações, como eu descrevi antes, ele usa alguma coisa tipo um fentanil, que é um opioide mais potente, parente da morfina, mas bem mais potente que a morfina, para que esse opioide possa, digamos assim, dar uma analgesia mais profunda, principalmente em pacientes que estão muito agitados, tá? Porque existe isso também, né? A sedação, ela tem uma característica, isso é uma coisa importante. O paciente, ele não se torna colaborativo em nenhum momento. Então, assim, interessante. Às vezes tu acha, não, agora ele vai ali, a gente pode fazer mais rapidamente, até de uma forma mais ágil, mas não, né? Às vezes o cara dorme e ronca. Uhum. Mas eu tive pacientes, principalmente os mais jovens, adolescentes e tal, com o olho, a pupila está pequenininha, mas o olho está ali te olhando, instalado. Né? E o tipo dá-lhe dormonide, fentanil, e o cara está sedado, mas ele está ali. Aí ele se agita, aí ele gospe o bloquinho de borracha, aí tu pede para abrir a boca, ele está com a boca cerrada. O paciente reclama de dor, se estiver sentindo dor, porque cabe ressaltar, é uma sedação endovenosa, mas a anestesia é local. Né? O paciente. Perfeito, isso é muito importante. Né? O paciente não deixa de ser anestesiado como uma anestesia normal. É isso que eu ia perguntar. A técnica anestésica, ela é a padrão. Tem que fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tu vai fazer os teus bloqueios anestésicos que tu faria com o paciente na cadeira normalmente. Né? Seja para lá qual o procedimento for. Então, ele vai se queixar. A questão é assim, o paciente sedado para esse tipo de procedimento com dormonide, ele vai reclamar de dor se te sentir dor. Se tu pedir, fulano, abre a boca, ele até pode demorar um pouquinho para acordar, mas ele vai acordar no teu estímulo de voz, vai abrir a boca. Entendeu? Ele está numa situação de dormir e acordar, dormir e acordar. E essa questão que tu citou ali do abridor de boca, né, do taquinho ali, do Mackinson, isso é obrigatório, então, sempre? Obrigatório, é obrigatório. Não tem senão ele vai... Senão ele vai fechar a boca. Né? Tu pode até dizer, abre a boca, fulano. Ele vai abrir, mas no momento que ele relaxar, ele vai fechar. Né? Então, o abridor de boca, e de preferência o abridor cirúrgico, né, que é aquele que tem espaço para tu aspirar entre os dentes. Mas, claro, se tu não tem esse, pode ser um abridor aquele da odontopediatria normal, mas é fundamental, né, o abridor de boca. E uma coisa que, como eu falei, que o paciente sedado não é colaborativo, isso é importante, porque alguns se agitam. Né? Existe alguma agitação, algumas vezes. Não é uma barbada. Né? Não é uma barbada de assim, o paciente não é que nem anestesia geral. O paciente está completamente apagado e tu faz as coisas mais livre, digamos assim. Na verdade, eu sei que tem muito colega cirurgião que usa, né, alguma medicação via oral pré-operatória. Né? Eu, particularmente, não gosto muito. Talvez pelo recurso de ter a condição de fazer a sedação endovenosa, mas como eu falei, eu acho que se aplica a mesma situação do óxido nitroso aqui, na minha opinião. Tá? O que eu acho? Eu acho que o mesmo critério que eu uso para o óxido nitroso, eu uso também para sedação via oral. Tá? Eu não quero me envolver com esse tipo de coisa durante o meu procedimento. Óbvio que eu já usei, tá? Já usei em alguns casos, principalmente quando eu não tenho, porque eu tenho alguns lugares que eu atendo eventualmente que eu não tenho esse recurso, tá? Mas eu prefiro transferir essa questão para o anestesista, já que eu tenho esse recurso, certo? E a sedação, na minha opinião, a sedação via oral, ela não é tão eficaz quanto a sedação endovenosa. Então, muitas vezes o paciente, claro, vai ficar mais tranquilo, ele vai ficar mais, digamos assim, mais colaborativo, se é um paciente muito agitado, um paciente que tem alguma fobia, mas tu pode chegar num nível de sedação via oral para que realmente ele atinja o mesmo nível de sedação endovenosa, que daqui a pouco tu tá com o paciente apagado na cadeira. E tu não está controlando o batimento cardíaco, tu não está controlando a frequência respiratória,
tu não está controlando a pressão arterial. Então, serve, na minha opinião, para uma pequena sedação, para acalmar um pouco o paciente. Mas quando eu falo de sedação endovenosa, eu estou falando naquele limiar, como eu estava falando antes, que o paciente realmente ele dá uma apagada. Ele dá uma apagada e ele está sendo monitorado quanto a isso. Pelo então, anestesista. Então tu tem um médico ali fazendo um monitoramento e tu vai fazendo o teu procedimento despreocupado, porque o médico está fazendo esse monitoramento, né? Exatamente. E é como eu falei, tu vai usar um nível de sedação VO, talvez para que ele chegue ao mesmo nível de uma sedação EV, endovenosa, que ele não vai estar talvez monitorado. Então, sim, né? Tu não sabe o que está realmente acontecendo no organismo, né? Exato. Exatamente isso. Né? Com relação a essas questões do paciente não ser colaborativo, só para finalizar, é tudo uma questão de tu ir treinando, né? No primeiro momento, porque a gente pode dar a impressão de que faz a sedação, o cara vai estar lá apagado, tu faz o que tu quer. Realmente, ele vai estar numa situação melhor do que se ele tivesse acordado para um procedimento mais complexo. Mas ele não vai estar como numa anestesia geral, onde o paciente está completamente apagado. Né? Então, por vezes, ele vai se mexer, e ele não vai colaborar, tu tem que ter um pouquinho de cancha já, e isso só se aprende fazendo, não adianta. Né? Eu já tive pacientes que com pouco sedativo dormiu completamente. Claro que ele responde, como eu falei, às vezes tu tem que falar um pouquinho mais alto, tu fala assim, fulano, abre a boca, aí ele abre a boca, né? Porque ele está dormindo. Mas tem alguns que precisam ser sedados com mais quantidade de medicação. Então, assim, o fato dele conversar ou não depende muito da resposta do paciente. Ele só vai conversar contigo frente a um estímulo teu. Ele não vai estar sedado e batendo papo. Não. Ele vai estar apagado. Agora, o nível de sedação, ou seja, o nível de resposta que ele vai te trazer a um estímulo, seja ela uma pergunta que tu faça, ou até um estímulo de dor, tem a ver com a resposta frente à medicação. Já teve alguma reação extrema do paciente, né? Tipo agressividade ou não colaboração de forma persistente? Já tivemos. É raro, mas tivemos. Tá? A gente teve um paciente que teve um efeito paradoxal, né? Que é uma coisa rara, mas pode acontecer. Então essa está entre as complicações da sedação. O paciente faz um efeito paradoxal, esse paciente levantou, arrancou acesso, levantou da cadeira e foi quebrando tudo que tinha pela frente. Foi assim o caos. Foi o caos. E era um cara grande, foi difícil de segurar, teve gente pulando pela janela, teve gente se atirando uma dele, o segurança da clínica aqui, sabe? E, obviamente que ele não lembrou de nada, o paciente coitado depois, né? Mas ele foi o único caso que eu vi desse efeito paradoxal mais assim agressivo. Os outros efeitos são pequenos, né? Como eu falei, acho que depende muito de cada paciente. A gente tem muita gente que usa medicamentos ansiolíticos e coisas assim, e às vezes isso dá uma modulada na resposta frente à sedação. Fica um pouco mais agitado, às vezes tem que sedar um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho, tá? Dá um pouco mais de trabalho. Alguns pacientes têm uma resposta paradoxal que não chega a essa agressividade, mas que traz um pouquinho menos de colaboração ainda no procedimento. Tá? Então, mas dá para dizer que assim, é raro, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. É muito raro, mas pode acontecer. Outra complicação que pode acontecer, por isso que é importante o monitoramento, é o déficit respiratório, né? Principalmente porque, ainda mais aqueles pacientes que já têm, às vezes, um histórico de apneia, coisa assim, eles vão estar lá deitados, eles entram num estágio de sono, e com a medicação pode se somar isso a algum déficit de respiração, uma baixa oximetria e tal. Isso é importante a gente estar monitorando também. Muitas vezes a gente interrompe o procedimento e faz o paciente, levanta um pouquinho, faz uma hiperextensão e chama atenção, fala, respira fulano, puxa o ar. Aí ele acorda e puxa o ar e melhora já o número no oxímetro, enfim. Né? Então tem essa situação.
Tem coisas ali do manejo, né? Que é tranquilo. Qual o tempo médio de recuperação após o procedimento? 40 minutos que ele fica aqui na clínica, tá? Mas o paciente vai para casa e ele vai chegar em casa, tem que ser acompanhado da saída do carro até deitar, porque ele pode, né, dar uma afrouxada nas pernas, e ele vai provavelmente chegar em casa e vai dormir. Tá? Ele vai dormir e geralmente ele dorme e vai acordar, por exemplo, termina o procedimento às 6 da tarde, ele vai dormir, vai acordar lá pelas 11 da noite, e aí começa a voltar a sua lucidez, mais ou menos. Né? Ah, interessante. Então tem um tempo aí que ele ainda vai precisar de alguma assistência quando chegar em casa, mas o que também é bom, porque normalmente está optando para essa técnica para procedimentos maiores, né? Então ele vai ter também um bom período ali para reposar realmente, né? E quando ele volta a ter consciência, as coisas já estão mais tranquilas, né? E inclusive, agora me lembrei até de um caso, uma vez eu fiz um planejamento para uma paciente, que eu não sei se era dentes retidos, uma senhora, ela era sozinha, completamente sozinha. E ela não pôde fazer. Ela não pôde fazer a sedação porque ela não tinha quem a acompanhasse, entendeu? Ela simplesmente não tinha. Eu disse, mas chama uma irmã. Não vou chamar minha irmã, mora no interior. Uma amiga. Enfim, não fez com sedação porque não tinha quem ficasse com ela em casa, né? Rodrigo, é assim, ó, o passo a passo, tá? O paciente vai chegar na clínica, já está definido o procedimento, aí primeiro quem vai trabalhar é o anestesista, vai fazer a punção e tal, e aí vai te entregar o paciente. Quanto tempo mais ou menos leva essa parte pré aí para a gente começar a trabalhar? Perfeito. Antes de mais nada, obviamente, jejum, né? NPO, não precisa ser de 8, a gente geralmente recomenda 6 horas, tá? Isso NPO. É muito importante, isso evita muitos problemas. E aí o anestesista vai fazer um acesso venoso, geralmente sem muitos mistérios, né? Dificuldade que às vezes pode existir não achar uma veia, demorar um pouquinho para achar uma veia, mas vai colocar um abocate no paciente, vai instalar um soro e ali ele começa, né? E aí eu entro em ação. O paciente, muitas vezes, quando eu vou entrar em ação, ele ainda está um pouquinho ainda acordado e daqui a pouco realmente apaga. E volta, muitas vezes, a reagir no momento da infiltração. Mas o procedimento do anestesista é super rápido, é super tranquilo, é coisa de 20 minutos. Basicamente, a gente reproduz o bloco cirúrgico do hospital. Né? É tudo igual. Então, o paciente vai para a sala cirúrgica, seja ela uma cadeira odontológica, uma mesa, enfim, né? Ali ele é posicionado, isso é outra coisa importante, o posicionamento do paciente tem que ser bem posicionado, independente se é com sedação ou, né, ou cirurgia com anestesia local, mas com sedação é importante tu posicionar bem a cabeça, porque muitas vezes ele pode cair, está dormindo, né, isso te atrapalha. Campo cirúrgico, o anestesista te entregou um apoio para o braço, para ele ficar com não perder acesso, enfim, né? Muitas vezes o paciente tenta levar a mão na hora do procedimento por baixo dos campos, aí tem que pedir para o anestesista segura a mão, aí fala, fulano, deixa a tua mão aqui parada. Quer dizer, existe toda essa situação, né? Não é uma anestesia geral, mas assim, tudo parecido como se fosse uma cirurgia em hospital, com a diferença que é na tua cadeira odontológica. Aqui, ó, alguma medicação pré-operatória? Excelente pergunta também. Não precisa. Haja vista que nós vamos fazer todas as medicações transoperatórias, né? Então, aquelas profilaxias ou alguma medicação anti-inflamatória que, por vezes, alguns colegas gostam de prescrever, nada disso é necessário, porque o anestesista vai no transoperatório fazer todas as medicações no soro, na veia, o que eu considero uma das vantagens, tá, do procedimento. Quando eu coloco as vantagens do procedimento para o paciente, uma delas é essa, porque no momento que tu está fazendo o procedimento e tu já tem na ação, na corrente sanguínea, antibiótico correndo, anti-inflamatório, corticóide, analgésico, o pós-operatório do paciente já tende a ser melhor. Excelente, excelente. Então, o único cuidado, a única coisa que precisa no pré-operatório é o jejum.
O LPO, o jejum de algumas Obviamente, horas. né, que como todos os casos, independente, com a sedação talvez um pouco mais, alguma coisa na anamnese que tu tenha que ver, Sim, né? referente ao estado geral de saúde, né, que é Mas não muda padrão para muito, tudo. Assim. não muda muito. E não muda muito do cotidiano, né, da rotina. E tem uma questão importante também de anestésico local com relação cardiológica por causa do uso de cocaína, né? Então, na anestesia endovenosa, ou na sedação, desculpa, na sedação endovenosa, também isso são pontos importantes de se considerar, não é? Totalmente. Ali é quando ela fala no uso de ilícitos, né? É difícil o paciente abrir o jogo para nós, assim, né? Eu não tenho poucas experiências nesse sentido do paciente ter essa liberdade, tá? É um risco que se corre até com anestesia local, e até esse paciente que eu contei a história dele ter tido aquela reação mais agressiva, tinha algum histórico de alguma coisa referente a uso de alguma coisa mais pesada. É um risco que se corre, não tem como a gente ter essa... Pode perguntar, pode botar no teu questionário de saúde, mas aí se o paciente vai responder ou não, é outros 500, né? Então sim, a gente está sujeito a esse risco. Mas aí é que está. Tirando as devidas proporções, o procedimento com anestesia local, ele também ele tem alguns riscos que a sedação tem igual, né? Não muda muito. Não muda muito. Algumas complicações do anestésico local podem acontecer, e não por causa da sedação, e sim pela infiltração do anestésico, né? Às vezes tu pega uma artériazinha, infiltra, aumenta o batimento cardíaco, enfim, né? Então, volta a salientar, é bem interessante tu ter, nesse aspecto, o médico junto contigo, monitorando todo o tempo. Que é a medicação pós-operatória. A medicação de rotina, que você usa mesmo de rotina na sua clínica. Eu, particularmente, no pós-operatório, na maioria dos casos, eu uso a combinação de antibiótico, anti-inflamatório não esteroide e analgésico, e aí posso associar mais de um analgésico, alguma coisa tipo de pironitramal, enfim, né? Mas depende muito do procedimento. E é claro, aí é importante, eu acho que isso é um detalhe importante desse caso, que tu precisa aprazar essas medicações, haja vista que ele já fez a medicação transoperatória, né? Então, por exemplo, ele fez um anti-inflamatório não esteroide no cirurgia, tu vai prescrever um que seja de 1 ao dia, ele volta a tomar no dia posterior. E assim é com o antibiótico, e assim é com os analgésicos, para que tu possa aprazar isso de acordo com a medicação e a hora que foi feita. Isso, dizer para o paciente quando ele começa, que não é ele chegar em casa e já começar, né? Senão ele vai ter overdose da medicação, porque ele já recebeu lá. Então, dá direitinho para o paciente, a tal hora você vai começar tal medicamento. Antes de realizar a sedação, o médico realiza uma avaliação junto com o paciente, é feito no ambiente do consultório odontológico mesmo. Então, a sedação sim, né? Mas essa questão da avaliação médica aqui, acho que é legal dar uma comentada, né? Se o anestesista ele confia 100% na nossa avaliação, ou se ele também faz a avaliação dele, como é que rola isso aí? Perfeito. Depende do caso, tá? Em alguns casos, o Flávio confia totalmente na nossa anamnese, na nossa avaliação clínica, mas ele sempre fala com o paciente antes, tá? Então, geralmente, faz o agendamento da cirurgia, eu passo o contato do anestesista para o paciente e do paciente para o anestesista, eles conversam entre eles. Pacientes que apresentam alguma comorbidade ou um paciente mais idoso, geralmente a gente faz algum exame pré-operatório de rotina, né? Hemograma, alguns marcadores hepáticos, provas de coagulação, alguma coisa assim voltada para glicose, só para a gente ter um controle um pouquinho melhor, muito quando o paciente também faz tempo que não faz algum tipo de check-up. Se o paciente diz que é cardiopata, uso de medicação contínua, solicita avaliação cardiológica? Sim, o paciente que tem alguma cardiopatia, ele sempre tem algum acompanhamento, e a gente gosta sempre de ter avaliação ou alguma sugestão. Às vezes o médico sugere que use ou não use tal medicação. Como se assim serve também para procedimentos tanto com anestesia local sem sedação quanto para procedimentos no hospital. Certifique-se que tem a condição, que o anestesista possa lhe atender com a maior segurança,
entendam que o paciente ele é beneficiado quando a gente apresenta mais opções de tratamento. E a minha experiência, se eu pudesse, com uma mensagem final, vou dizer, se eu pudesse operar todos os pacientes sedado ou com anestesia geral, digamos assim, né, mas de preferência sedado, aqui falando a nível de consultório, eu operaria, porque a resposta é muito melhor. Comparando a questão dos 4 sisos, por exemplo, faz uma vez só, o paciente tem um pós-operatório só, se ausenta uma vez só das suas atividades, e se comparar o pós-operatório de quem faz 2 e quem faz 4, por incrível que pareça, os que fizeram os 4 com sedação respondem muito melhor do que fizeram 2 com anestesia local. Claro, estou falando aí de sisos mais complexos. Quanto custa o anestesista? Depende, né? Depende de cada região, cada profissional vai ter um custo diferente aí. Depende da região, depende do custo e depende da hora, né? O anestesista trabalha meio que por hora, né? Meio taxímetro, né? Assim, taxímetro, rodou o taxímetro, começa, né? Então ele te pergunta, ele vai querer saber de você quanto tempo você vai levar. E por ali que ele mais ou menos bota o preço dele.